Às vezes no Plantão Brasil, eu conto aqui alguns spoilers do que vai acontecer nessa série chamada Política Brasileira. Faz alguns meses, logo começou a CPI, né, 2 meses mais ou menos, eu falei aqui, olha, a CPI vai para cima do gabinete do ódio do Bolsonaro. Se eles estavam um pouquinho aliviados porque a CPI da fake news que estava pegando direto neles e não só pegando, mas expondo em rede nacional, eles estavam assim respirando um pouquinho mais porque a CPI da fake news foi enterrada. Se eles estavam pensando que eles não seriam expostos em rede nacional, eles estavam muito enganados. Eu tinha falado, eles vão para cima do gabinete do ódio, além das investigações que estão com Alexandre de Moraes, que estão em fase muito avançada, e além da investigação da cassação de chapa, eles vão começar a serem expostos em rede nacional. Aí o que acontece hoje? A CPI acabou de pedir quebra de sigilo de vários sites bolsonaristas, inclusive um deles tem ligação com aquela compra da vacina da Davac, a vacina da AstraZeneca que foi oferecida, lembra dessa? Um desses sites tem ligação com aquele escândalo. E olha só, mais ainda, também pediram a quebra do sigilo da Jovem Pan. Finalmente, a Jovem Pan, em qualquer país sério, já teria a concessão sido caçada, mas há muito tempo. Inclusive, espero que o Lula, em 2023, ele assumindo, primeira coisa, decreto suspendendo a concessão desses bandidos, porque a Jovem Pan é uma desinformação, assim, diuturna, todos os dias. Aí, ok, agora terá os sigilos quebrados pela CPI. Eu vou explicar aqui qual é o plano aqui da CPI, e se você pensa, Thiago, mas a STF pode cancelar essas quebras de sigilo. Se você pensa isso, você está enganado. Vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se você quer ver esse assassino preso, enjaulado, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita e também curte o vídeo. Ó. Embaixo do vídeo tem aqui o botão inscrever, fica aqui mais ou menos. Clica ali e pronto. Ou aqui no cantinho, eu não sei, depende do seu celular, pode ser nesse canto ou nesse canto, tem um logo do Plantão Brasil. Clica ali e aí vai ter o botão inscrever. Mais fácil ainda, não tem nem que sair do vídeo. Aí você se inscrevendo, você está ajudando a oposição ao Bolsonaro, você está ajudando a resistência ao Bolsonaro. Não é fácil, eu falo, não só eu, mas os outros youtubers, vêm aqui mostrar a cara sabendo que tem um governo assassino. Aí um governo que te retalha de todas as maneiras, minha esposa foi até impedida de entrar no Brasil. Não é fácil, mas a gente vai pra cima deles. Então inscreva-se no canal e aqui no Plantão Brasil a gente vai pra cima deles também nas ruas. No final do vídeo, eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som em Porto Alegre, ó. Tá aqui, cidade de Porto Alegre. A gente rodou na quinta-feira lá em Porto Alegre, denunciando os crimes do Bolsonaro. Esse vídeo aqui eu já mostrei, eu vou mostrar outro. Esse eu mostrei faz uns 2 dias. A gente, então, no final do vídeo, viaja para Porto Alegre. A gente está sempre com carro de som nas ruas em pelo menos 10 cidades por semana, denunciando os crimes do Bolsonaro para a população ficar sabendo. Aproveita e comenta em qual cidade você quer ver o carro de som. Comenta aí agora. Quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo também tem o botão Seja Membro. Aí não tem como clicar dentro do vídeo, é embaixo mesmo do vídeo. Seja Membro. Você clica ali e você ajuda a gente a rodar em mais cidades, a denunciar os crimes do Bolsonaro para mais gente. Ou no primeiro comentário deixo sempre o Pix, o PicPay, deixo também o link da música Fora Bolsonaro e da música Lula Livre no Spotify, tá lá no primeiro comentário. Toca bem, baixa a música, toca bem alto para irritar os bolsominions, sabe assim? Chama um monte de familiar bolsominion quando estiverem todos assinados, se já estiverem, e aí toca a música no talo para irritá-los. Toca depois a música Lula Livre. Agora vamos falar sobre, mas inscreve no canal, hein? Vamos falar sobre o que a CPI tá avisando aí. No comecinho da CPI, eu lembro, foi na terceira semana mais ou menos, o Rogério Carvalho ele mostrou um esquema, um organograma, ele mostrou ali, tinha nomes de pessoas ligadas ao gabinete do ódio. Aí ele falou, ali ele deu já a justificativa que a CPI ia usar e está usando para a quebra de sigilo do gabinete do ódio. Que muita gente fala, o que tem a Covid com o gabinete do ódio? Ele falou, esses sites são sites que estão desinformando sobre a pandemia, eles estão cometendo crime, porque eles estão matando pessoas. Se um site, por exemplo, o Terça Livre, vai lá e diz que não é para usar máscara, uma pessoa acredita, essa pessoa não usa máscara, essa pessoa contrai a doença e morre, você pode dizer que o site matou essa pessoa. Só que se essa pessoa, enquanto tem a doença, mesmo se ela não morrer, ela passa a doença para outros, que também vão passar para outros, o site também matou, não uma, mas matou várias pessoas aí indiretamente. Então, a CPI começou a ir para cima. Eu vou ler aqui os sites que tiveram que vão ter os sigilos quebrados. Primeiro, Jovem Pan. Ótimo. Esse é pedido do Renan Calheiros. Renan Calheiros, o relator, falou, tem que quebrar o sigilo da Jovem Pan, tá? Alan dos Santos e Terça Livre. Conexão Política.
Crítica Nacional. Crítica Nacional é um site que pertence a um grupo chamado Força Brasil. Esse grupo é composto por militares. Entre eles um militar chamado Elcio. Tem tanto Elcio, um coronel chamado Elcio, que aparece agora na CPI. Tudo criminoso. Você vê um coronel chamado Elcio, já olha de lado. Tem uns 3 criminosos desses na CPI. Esse coronel Elcio não é o Elcio Franco, é outro Elcio, que agora o sobrenome também não me vem. Ele é quem foi a ligação do reverendo Hamilton, que era quem estava intermediando aquela compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca, que ia ser feita com a Davat, e em que o Roberto Dias pediu propina. Lembra desse caso, o caso do Dominguete e tudo mais? Então, essa compra, eles chegaram no governo através desse site Crítica Brasil, quer dizer, eles têm ligações diretas com o governo Bolsonaro, com a cúpula do governo Bolsonaro. Crítica Brasil. Aí outro, Brasil Paralelo. Bom, muita gente fala, Thiago, tem tanta propaganda do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo terá os sigilos quebrados, agora a gente vai ver de onde eles têm tanto dinheiro para gastar em propaganda. Renova a Mídia. Senso em Comum, Jornal da Cidade Online, e eles querem saber quem são os administradores, não pediram quebra de sigilo, mas pediram para saber quem são os administradores do site República de Curitiba, que é um site que até meados de 2020, eles eram simplesmente assim, puxavam o saco do Sérgio Moro, você desse um chute bem dado assim, ó, no meio das pernas do Sérgio Moro, você quebrava todos os dedinhos desse pessoal, mas eles se voltaram para o bolsonarismo. Engraçado, tinha uma República de Curitiba para enaltecer a Lava Jato, mas eles são bolsonaristas, não são lavajatistas. E o Renan Calheiros quer saber quem são os donos desse site. Tá, esses são os sites que terão o sigilo quebrado. Qual é a justificativa da CPI? É essa que eu falei, eles estão disseminando fake news sobre a Covid. Agora, você vai chegar, a CPI vai chegar numa parte muito importante, que é o quê? A gente vai saber quem financia esses sites. Quem tá dando dinheiro para esses sites? De onde o Brasil Paralelo tira tanta grana? Por que esses youtubers bolsonaristas são todos ricos? Milionários. Não são ricos, são milionários. Você vai ver um cara que era pobre, não tinha nada, não estava em lugar nenhum, de repente o Alan dos Santos está numa casa de 20 mil reais por mês. Aí fala, pô, mas peraí, meu, de onde vem tanta grana? Agora ficaremos sabendo. Mais do que isso, a CPI já tinha pedido antes acesso a todas as provas que tinham na CPI das fake news, mas não tinha acesso às quebras de sigilo que foram feitas na época. Agora vai ter acesso a absolutamente tudo. Esses bandidos todos vão entrar na STF, não tenha dúvidas. Vão entrar e vão falar, olha, a gente não quer porque a gente não tem nada a ver com a pandemia. Eu vou te dar um spoiler, o STF vai negar todos os pedidos deles, assim como está negando dos assessores do Bolsonaro. Eu nem falei disso aqui, eu espero a notícia ficar grande para poder falar aqui, para não perder o seu tempo com coisa que é menor, mas quando complementa é importante. Essa semana, o STF negou os pedidos de cancelamento de quebra de sigilo feito por vários assessores diretos do Jair Bolsonaro. São 3 assessores da Presidência da República. Entre eles está o Tércio Arnaldo, que é apontado não só pela Polícia Federal, mas também pela CPI e pelo próprio Facebook, quando fez uma auditoria interna, ele é um dos chefes do gabinete do ódio. Então, o Tércio Arnaldo teve o sigilo quebrado, ele entrou no STF pedindo cancelem a quebra de sigilo e o STF não concedeu a ele. Inclusive, algumas dessas negativas aos bolsonaristas foram feitas pelo próprio Cássio Nunes. Eu falei, pô, peraí, o Cássio Nunes rasgava a lei para proteger o Bolsonaro, agora ele tá ferrando os bolsonaristas? Continue assim, Cássio Nunes. Eu espero que ele tenha mudado de lado. Seria ótimo o Cássio Nunes, em menos de um ano, já mudar de lado e ficar contra o Bolsonaro. Seria a melhor coisa que poderia acontecer. Mas o que está acontecendo é isso. Eles vão ter as quebras de sigilo e eu vou falar como é que a CPI fez para chegar. Porque não adianta a CPI chegar e falar assim, ó, aquele site soltou fake news, quebra os sigilos. Não. Eles têm que, pela investigação, chegar neles. No caso do Crítica Brasil, o que aconteceu? Já vimos o depoimento do Dominguete, do Cristiano Carvalho, que eram os 2 representantes da Davat, que foram vender vacina para a cúpula do Ministério da Saúde, oferecendo vacinas que eles sequer tinham. E aí o fato deles não terem a vacina não é culpa deles, é culpa do dono da empresa, que eles eram apenas os vendedores. É como imagina uma pessoa que é vendedora da Avon. Sabe? A pessoa vai lá vender o produto na casa, alguém paga e depois a Avon não entrega o produto, a culpa não é da vendedora, a culpa é da empresa, só para dar um exemplo. Então, no caso, os vendedores, eles conseguiram chegar à cúpula do governo Bolsonaro de 2 maneiras. Uma delas foi através do reverendo Hamilton. O reverendo Hamilton é um cara que tem uma ONG chamada Sena. Ele é ligado ao Flávio Micheli.
O governo Bolsonaro queria que ele fosse, inclusive o Ministério da Saúde, tem documentos do Ministério da Saúde, dizendo que ele seria o representante do governo brasileiro na negociação da vacina. Por que não o Ministério da Saúde? Por que ele? Porque ele ia levar mais de 200 milhões de reais para isso, quer dizer, uma ratear o dinheiro entre eles. Eles levam na propina, eles levam no intermediário e depois com a VTC Logo, que vai começar a aparecer essa semana as revelações na CPI, com a VTC Logo eles roubavam também no transporte. Os caras roubam em tudo, na compra, na propina, no intermediário, no transporte, em tudo. Só não roubam na hora de colocar a vacina no seu braço, porque não dá, senão roubava até isso. Ó, essa ONG conseguiu chegar na cúpula do Ministério da Saúde através de contatos fortíssimos que tinha com militares. É por isso que eles têm ligação com os Bolsonaro. E aí, esses militares, um deles é esse Coronel Elcio, que faz parte de um grupo chamado Força Brasil. É um grupo apenas de militares. Nesse grupo, um dos poucos que não é militar, tá o Otávio Facuri. O Otávio Facuri é um empresário que já teve sigilo quebrado, é investigado oficialmente no inquérito das fake news que corre no STF e no novo inquérito das fake news. São 2 inquéritos de fake news no STF. Ele é investigado oficialmente nesses 2. E esse Otávio Facuri é ligado a esse site Crítica Brasil. Esse site também pertence a essa força Crítica Brasil, Crítica Nacional. Então eles chegando lá, veja bem, agora eles vão ver quem é que paga para eles, aí vão começar a quebrar sigilo, é o famoso follow the money, vão ter que seguir o dinheiro para saber de onde sai, e eu vou te explicar de onde sai. Esse dinheiro sai de deputados bolsonaristas. O próprio inquérito da fake news do Alexandre de Moraes já falou isso. O relatório final da Polícia Federal no inquérito dos atos antidemocráticos também mostrou isso. Mais do que isso, quebrando o sigilo dos empresários, vai dar para saber o quê? Como é que eles conseguem ganhar tanto dinheiro também para financiar, porque esses empresários também financiam. Só que eles só financiam porque eles ganham dinheiro de outro lado. Agora você imagina, uma coisa é um deputado fazer rachadinha e aí pegar o dinheiro da rachadinha para sustentar um gabinete do ódio, sustentar parte do gabinete do ódio. Outra coisa é ele pegar os assessores que são pagos com dinheiro público para assessorar o deputado, e em vez de assessorar, eles estão lá criando conteúdo fake news. São algumas coisas. Outra coisa é quando você pega um empresário, e aí eu tô dando o exemplo da Jovem Pan, que tem negócios milionários de patrocínio com o governo, você escuta a Jovem Pan, tá lá, Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, Ministério do Turismo, Ministério da Saúde. E aí, além dessa propaganda milionária, tem outras maneiras do governo poder ajudar essas empresas de mídia, como empréstimo do BNDES, fazendo com que o empresário se encontre com alguém do governo, acordos com ministérios, enfim, tem várias maneiras do governo ajudar. É isso que a CPI quer saber, o que a Jovem Pan está ganhando para disseminar tanta mentira contra o Bolsonaro. Uma rádio que até alguns anos atrás era respeitadíssima, inclusive era a mais ouvida do Brasil, e hoje virou um esgoto. Mas um esgoto total. Inclusive, quando o Bolsonaro fez aquela live, a Jovem Pan teve o disparate de, na live do Bolsonaro, em que ele não mostrou prova nenhuma sobre fraude em eleição, colocar live bomba de Bolsonaro, como se aquilo fosse uma bomba. E aí colocou a Bia Kicis pra comentar depois da live. Aí você fala, pô, meu, olha a imparcialidade da Jovem Pan, hein? Aí põe o Augusto Nunes, que é outro entojo que eu espero que tenha os sigilos quebrados. Aliás, fica pro senhor Renan Calheiros, Humberto Costa, Randolph, pro Rogério Carvalho, quebrem sigilos do Alexandre Garcia, do Siqueira Júnior, do Augusto Nunes, quebrem sigilo desses bandidinhos bolsonaristas, que você vai ver que eles estão levando muito, mas muito, para defender o genocídio da população. Agora a CPI está chegando no gabinete do ódio e, veja bem, vai desmantelar completamente. O Alexandre de Moraes já prometeu que ele vai desmantelar o gabinete do ódio até antes de 2022, bem antes do processo eleitoral. E ele está cumprindo a promessa. Só que agora eles serão expostos em rede nacional. Eu não vejo a hora de ver dono da Jovem Pan junto com funcionário do Twitter, inclusive quebrem sigilos de diretores do Twitter que tá precisando, do Facebook e tudo mais. Eu quero ver eles lá na frente do Brasil inteiro tentarem defender o indefensável que é o que eles estão fazendo. A coisa vai ficar bem feia para eles. Agora, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som em Porto Alegre, olha só. Porto Alegre. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você!
é de Porto Alegre, comenta aí que bairro é esse, que avenida é essa. Parece um lugar bem bonito. Ó, vamos continuar indo pra cima desses assassinos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa as outras redes e deixa também o link do Spotify para você baixar a música. Falou!